Uma ótima noite a todos. Mais uma vez, muito bom estarmos juntos aqui para nos dedicarmos um pouquinho mais de aprendizado, mas principalmente para desfrutarmos da companhia uns dos outros. Olha a Marina chegando aqui. Boa noite, Marina. Chegou no momento exato para nos acompanhar na oração de abertura. Nós agradecemos aos nossos mentores, aos colegas de classe do plano extrafísico, que também nos acompanham nesse momento, aos mentores do Lar Seara Esperança, a todos os amigos queridos que se fazem presentes entre nós, e a todos convidamos para elevarmos uma prece de gratidão ao Pai pela bênção de estarmos juntos, em nome do nosso querido Mestre Jesus, que nos orienta e nos intui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Cá estamos então. Oi, Márcia, boa noite. Boa Tudo bom, noite. linda? Quentinho aí? Então tá bom. Bom, a Melissa também não vai poder participar hoje, ela tinha um compromisso com a mãe dela. O Ricardo também mandou abraços a todos, ele também está trabalhando até mais tarde hoje. A Vanessa também, a Vanessa Salata. E quem mais? A Azul também avisou que estava em trânsito, vai chegar um pouco atrasada. Então vamos lá. Estamos iniciando hoje o capítulo 13º, que fala sobre a lei da causa e efeito, sobre a qual, na doutrina espírita, temos tido bastante informação, né? Um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos ensinando sobre isso, e também várias outras obras, não apenas de Kardec, mas de André Luiz, pelo Chico. Enfim, é uma lei bastante conhecida, não apenas dos espiritualistas, de uma maneira geral, mas ela está inclusa até no dito popular, né? Que a gente já ouve desde criancinha frases que aludem, ditados que aludem a essa lei. O texto de apoio aqui é um título extraído do Caibalion, que fala: cada causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece segundo a lei. Acaso é um nome para uma lei não identificada. Há muitos planos de causação, mas nada escapa à lei. Caibalion é o título de um livro que foi publicado, se não me engano, no início do século XIX, 1900 e bolinha, por um norte-americano, William Atkinson, ou Atkinson, se não me falha a memória, e no qual ele usa um pseudônimo, Os Três Iniciados. Eu já tinha lido trechos desse livro e hoje, por curiosidade, eu baixei o PDF. Alguém tem interesse nessa obra? É um livro de mais ou menos 270, 280 páginas, que é um resumo dos ensinamentos que vêm da mais remota antiguidade, daquele que é mais conhecido como Hermes Trismegisto, e sua famosa Tábua de Esmeralda. E grande parte desse livro, A Luz o Libertará, também se utiliza como fonte de referência do Caibalion. Então é uma obra adicional, digamos assim, para aqueles que tenham interesse em se aprofundar mais nessas formas de interpretação do universo. Basicamente, o conceito é de que o universo é fruto da mente universal, do todo, ou o criador, ou o arquiteto do universo, qualquer que seja o nome que queiramos dar a ele. E tudo é reflexo desse pensamento. Cada um de nós traz em si uma mônada, um fractal desse pensamento universal, ou centelha divina, como costumamos chamar
no contexto da doutrina espírita. E através de sucessivas experiências encarnatórias e no período entre as encarnações, vamos gradativamente despertando nossas consciências para essas leis, para essas verdades, tendo a oportunidade de colocá-las em prática, experienciá-las, vivenciá-las no plano material e no plano extrafísico, de forma contínua, sem solução de continuidade. E, através desse processo, há estágios de evolução a serem atingidos até a mestria, até aquele ponto em que nos descolamos ou superamos as camadas mais densas da matéria e passamos a ter acesso a um plano espiritual mais elevado. Traduzindo isso para o nosso contexto de hoje, principalmente pelos ensinamentos da doutrina espírita, esse processo de transição planetária pelo qual estamos passando é exatamente para graduar aqueles que se encontrarem numa faixa vibratória adequada para passarem ao próximo estágio de aprendizado e dar àqueles que não mais se situam nessa faixa uma nova oportunidade, porém numa outra escola mais primitiva, onde os seus impulsos, a sua frequência vibratória vai encontrar o elemento adequado ao seu nível, aquilo que escolheram depois desse estágio, nesse período que nos encontramos. Alguma dúvida, algum comentário a respeito disso? Não? Todo mundo caladinho, quietinho? Então vamos começar com a leitura aqui. Muitas pessoas vivem sua vida reagindo aos acontecimentos, sem nunca parar para determinar o que é realmente importante. Sem metas nem direção interior, ficam na posição de vítimas das pressões da vida cotidiana. Um dos maiores problemas dessas pessoas é a falta de vontade ou a falta de clareza em relação às metas ou direções da vida. Vivem os resultados da lei da causa e efeito, sem perceber que têm capacidade de modificar os efeitos dessa lei em sua vida. Expressão da ordem divina no universo, a lei da causa e efeito afirma que nada acontece por acaso ou fora das leis universais. Nem sempre conseguimos identificar as complexas cadeias de acontecimentos que produzem determinados efeitos, pois nosso conhecimento é incompleto. O que nos acontece pode ser o resultado de ações de vidas passadas, o resultado de comportamentos presentes ou então experiências que os planos superiores da existência nos reservaram com o intuito de nos ensinar a dominar o comportamento intelectual e emocional. Eu acho que aqui está extremamente claro esse conceito, né? E perfeitamente alinhado com todos os conhecimentos que já adquirimos na obra de Kardec e nas obras complementares que vieram depois. Estamos todos sujeitos ao processo de colhermos aquilo que semeamos. E como somos, na maior parte do tempo, muito desconectados de uma fonte superior, estamos distantes da nossa essência, do nosso eu interior, vivemos o dia a dia levados, arrastados pelas circunstâncias exclusivamente materiais das nossas vidas, excetuando-se aqueles que já procuram, como nós, buscarmos um aprendizado um pouquinho mais aprofundado, experienciar, praticar esses conhecimentos nas nossas vidas, e à medida em que vamos desenvolvendo essas habilidades, vamos tendo a possibilidade de ampliar a nossa capacidade de conhecimento e informação. Olá, Lourdes, boa noite, querida, bem-vinda. Olá,
a Fatiminha chegou cedo hoje. Boa noite, desculpem o atraso. Imagina, nada a desculpar, bom estarmos juntos. Você viu que eu cheguei cedo porque eu não fui trabalhar, né? Ah, que bom! Você merece um dia de folga de vez em quando. Beijo. Vamos lá. Estamos falando sobre a lei da causa e efeito. Essa lei se aplica mais a acontecimentos que a coisas. Isso é importante a gente enfatizar. Cada pensamento, cada ação, individual ou coletiva, tem um impacto direto e indireto sobre os acontecimentos inseridos na cadeia de causa e efeito. Tudo é como um ecossistema que funciona perfeitamente de acordo com as variáveis que afetam a cadeia de acontecimentos. Isso a gente presencia, inclusive, nos efeitos que a natureza demonstra como efeito ou reação à causa natural do seu processo evolutivo ou à causa antrópica, aquelas ocasionadas pela ação humana, como estamos vendo diversos eventos climáticos extremos acontecendo no momento, que são perfeitamente esperados e que fazem parte tanto do contexto de evolução dos mundos, quanto dessa lei universal. A lei de causa e efeito envolve resultados a curto ou a longo prazo. O karma é um exemplo da manifestação dessa lei. O karma, que antes levava vidas para voltar, agora pode aparecer minutos depois do pensamento da palavra que o originou. Já brincamos sobre isso, inclusive eu fiz a alusão àquela música do John Lennon, né? Instant Karma, que tem tudo a ver com esse processo. As coisas estão se acelerando, o mundo está vibrando numa frequência cada vez mais veloz, como diz o Lenine, né? O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Lembram dessa, né? Como as coisas se entrelaçam, né? Não podemos viver fora da cadeia de causa e efeito, mas podemos exercer a vontade e a disciplina no sentido de crescer espiritualmente, o que vai nos ajudar a usar a lei de maneira positiva. Todos nós temos livre-arbítrio ou liberdade de escolher pelo menos parte de nossos comportamentos. Quando agimos, temos a escolha de agir corretamente ou não, em relação a nós mesmos e aos outros. A ação correta favorece a causa de Deus ou do Espírito. A ação incorreta é um ato que vai contra a causa de Deus ou do Espírito. O controle sobre os próprios pensamentos e ações é uma maneira de avançar em direção à maestria e à capacidade de viver dentro das leis de maneira positiva. Então, isso é óbvio. Nós podemos optar por agirmos corretamente e nos beneficiamos com os resultados dessas ações corretas, assim como das palavras corretas, assim como dos pensamentos e sentimentos. Temos estudado nas leis anteriores o efeito energético produzido pelas ondas cerebrais e emocionais que emitimos no contexto das nossas vidas, nos acontecimentos exteriores. Né? Quando estamos mais próximos da maestria, podemos viver pela fé e permanecer na luz. É preciso aprender a ouvir o corpo físico, as emoções e os pensamentos para saber lidar com esses estados mentais irracionais, abençoando-os e aceitando-os antes de liberá-los. Eu comentei sobre isso, não casualmente, porque eu não tinha lido ainda esse episódio hoje, no vídeo que postei essa manhã.
A mestria em relação ao comportamento emocional e intelectual começa quando conseguimos perdoar a nós mesmos e aos outros. Abrigar velhas mágoas e ressentimentos é uma maneira segura de criar energias negativas que terão resultados negativos. Saber como curar velhas feridas de maneira positiva e entrar... Só um instantinho, deixa eu autorizar a entrada da Sandra aqui. Pronto. Boa noite, Sandra. Boa noite. Estamos lendo sobre a lei da causa e efeito. Saber como curar velhas feridas de maneira positiva e entrar na luz é uma lição importante para a mestria em relação aos comportamentos. Mais um enunciado que corrobora as mensagens de Jesus sobre a importância do perdão, tanto do auto-perdão, ama-te a ti mesmo, como ao teu próximo, e perdoar 70 vezes 7. Essa característica e esse conceito do perdão, que nunca foi praticado na íntegra pela cristandade, e ainda hoje poucos o praticam incondicionalmente, é a condição básica, elementar, para que a gente possa galgar um nível. Enquanto guardamos mágoas, ressentimentos, ainda aqueles mais sutis, que a gente fala, não tenho raiva de ninguém, não tenho inimigos, não tenho mágoas, não tenho ressentimentos. Olha, procura aí no fundo que tem. É que geralmente a gente esconde no fundo do baú e sufocamos esses sentimentos que só eclodem raramente quando algum gatilho os aciona. Ao contrário daquelas pessoas que estão permanentemente ressentidas consigo próprias ou com os outros. Cada qual no seu nível, cada qual com a sua dificuldade. Todos temos ainda alguma dificuldade em relação ao perdão incondicional. As leis universais não são obstáculos a uma vida feliz e produtiva, mas estruturas e diretrizes que favorecem a evolução e a liberdade. Pela lei de causa e efeito, aprendemos que todos os comportamentos produzem resultados positivos ou negativos. O que você prefere para si mesmo e para os que estão à sua volta? Que tipo de vida e futuro você deseja criar? Na seguinte transmissão, El Moria discute a lei da causa e efeito. Então, agora vamos passar ao enunciado pelo mestre El Moria. Shalom, filhos da luz, prontos a se tornarem autorrealizados. Eu, El Moria, estou encarregado da lição de hoje, destinada a trazer a liberdade às massas. Venho nas asas da pomba e seguro na mão o ramo de oliveira, oferecendo-o a todos os que quiserem aceitá-la. O ramo da oliveira simboliza a paz, assim como é paz por meio da paz que todos os seres humanos atingirão a mestria em relação à lei de causa e efeito. Se minha humilde dádiva for aceita, então as palavras dessa passagem aumentarão seu poder, pois vão descrever os passos necessários para superar os limites da alma humana. A lei de causa e efeito é complicada na superfície, mas simples na ordem do universo. Ela afirma sucintamente que cada causa cria um efeito, e cada efeito tem sua origem numa causa. Esse foi o enunciado básico utilizado pelo professor Rivaio, ainda antes de usar o pseudônimo de Allan Kardec, para avaliar os fenômenos que ele presenciava, né, quando tomou contato com os primeiros
casos de mediunidade ostensiva. Vamos deixar a Sandra entrar aqui. Pronto, Sandra, boa noite. Estamos cá a ler sobre a lei de causa e efeito. Boa noite a todos, desculpe o atraso. Nada a desculpar. Seja bem-vinda. Por exemplo, vou voltar ao parágrafo. A lei de causa e efeito é complicada na superfície, mas simples na ordem do universo. Ela afirma sucintamente que cada causa cria um efeito e cada efeito tem sua origem numa causa. Parece complicada porque há muitas forças que produzem efeitos. Por exemplo, os pensamentos, sentimentos, palavras ou ações produzidos a qualquer momento têm consequências futuras. As forças postas em movimento em vidas anteriores ou por intermédio da genética também trazem suas consequências. É difícil discernir a causa em meio a um dilema ou a uma experiência difícil. No meio da confusão, o importante é lembrar que tudo é criado por meio de ciclos perfeitos de energia. Isso é verdade porque há ordem universal em todas as coisas. Essa ordem diz que tudo se move de maneira circular, tanto as experiências da vida individual quanto as forças da natureza. A lei de causa e efeito envolve certos fenômenos interligados que devem ser compreendidos quando se percorre a senda da mestria. Esses fenômenos são a força da vontade, a clareza do aspirante, o medo do desconhecido e seus efeitos sobre os acontecimentos e, novamente, o perdão. Cada um participa da criação da própria realidade por meio das ações individuais. A diferença entre uma pessoa comum e um mestre é que a pessoa comum é atirada de lá para cá como um barco em alto mar, conforme a vontade mais forte dos outros. Os mestres aprendem a usar as leis superiores contra leis inferiores e a aplicar princípios superiores para criar o próprio destino e o próprio meio. Subconscientemente, esse é o estado que todos desejam, mas é um estado que poucos atingem, porque a maioria não tem o coração e a mente fortes o bastante para assumir a responsabilidade pela criação das próprias realidades. Esse é o momento em que todos nos encontramos. Nós estamos muito enfronhados na matéria e raramente conseguimos nos abstrair da atração que a matéria exerce sobre nós e nos colocarmos num estado mental e sentimental que nos permite refletir a nossa essência, o nosso eu superior e, consequentemente, produzir as energias necessárias para transformar os acontecimentos da nossa vida. E por isso, achamos que são apenas conceitos filosóficos e não verdades absolutas. Só aqueles que realmente conseguem desenvolver essa força de vontade interior, essa clareza de objetivo, não é isso realmente o que eu quero, o que eu desejo, colocar essa meta como um propósito firme, nos abstrairmos do medo do desconhecido, porque quando a gente começa a mergulhar dentro de si próprio, é meio assustador às vezes. Nós nos deparamos com coisas que a gente normalmente permite que o cotidiano, as distrações do dia a dia, tirem de cena essas lembranças, memórias, sentimentos que estão arquivados dentro de nós e que são incômodos, que são difíceis, principalmente quando não conseguimos nos perdoar
por coisas que temos arquivadas também nos nossos bancos de memória. E aí a gente, que legal, puxa, é assim, mas não conseguimos colocar em prática no dia a dia. E putz grila, gente, como é difícil. Olha, eu talvez em nenhuma outra fase da minha vida tenho me dedicado tanto a conseguir reforçar a minha vontade consciente, a minha clareza de propósito em direção a objetivos, tanto do plano material, dos acontecimentos ao meu redor, quanto do plano espiritual. E confesso para vocês que é um passo para frente e dois para trás. Dois para frente e um para trás. Tem hora que dá uma subidinha, dá um impulso, dá 3 passinhos, opa, bum, tá, retorna de novo. Mas é a persistência, a autodisciplina que nos conduz a isso. Nada se conquista sem esforço. E nós queremos tudo fácil, tudo na mão, tudo molezinha, pedido instantâneo, delivery online. E a vida não é assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E só quando a gente se abstrai do tempo da matéria e se entrega sem reservas ao tempo do espírito, é que a gente consegue desenvolver essa paciência que Lenine fala nessa música tão linda, para que a gente possa realmente estar em equilíbrio, em paz, em harmonia consigo próprio, e aí sim conseguimos modular a frequência da energia dos nossos pensamentos, controlarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos e projetarmos a energia que atrai para nós, sem que a gente precise sair correndo atrás ou ficar batendo de porta em porta, aquilo que nós realmente precisamos, aquilo que está definido por nós como um objetivo, como um desígnio de vida, como uma meta. Mas é para isso que estamos aqui, vamos em frente. Quem quiser desistir ou não quiser nem tentar, está no seu direito. Porque nós temos, até aí, esse arbítrio nós temos. Agora, vamos colher o resultado dos nossos esforços ou da nossa negligência. Isso é a expressão da lei da causa e efeito. Vários planos de existência atuam simultaneamente na lei de causa e efeito. Tudo acontece por alguma razão, não existe acaso. Todas as ocorrências são contínuas e inteiras, embora geralmente não se perceba a razão dos acontecimentos. Os planos mais altos são os que constroem a mestria. Os planos mais baixos são os que concluem questões inacabadas. A alma permanece nos planos inferiores da existência por muitas vidas, até se livrar de dívidas e responsabilidades kármicas que atrapalham o crescimento. Quando um iniciado atinge um estado mais alto de consciência, o eu superior, que controla os planos mais altos da existência, começa a buscar experiências e lições que servem para construir o caráter. O karma é dissolvido e substituído por testes de iniciação que fortalecem a alma. O eu superior define, então, as características de personalidade que precisam ser aperfeiçoadas ou fortalecidas. Então, como parte das lições, coloca oponentes na vida da pessoa para que ela aprenda a crescer na luz. Vejam a profundidade disso. Essas lições podem ser superar o orgulho, afirmar com amor, aprender amor incondicional, controlar medos, submeter o ego à vontade de Deus, controlar os corpos emocional e ou mental, desejar ser útil ao mundo. Parece tão simples, né?
Molezinha, molezinha. Só que não, né? Agora, não tem jeito. Quando a gente se propõe a qualquer tipo de aprendizado, nós sabemos que vamos ter que passar por provas para nos graduarmos em qualquer que seja a matéria que estejamos estudando, qualquer que seja o curso. Você fez TI, né, Pedrão? Sim, correto. Você passou de um nível para outro sem passar por provas? Não, tô fazendo provas. Não tem outro jeito, qualquer que seja o aprendizado que nós venhamos a fazer. Você pode pedir um emprego de balconista, de caixa de supermercado. Você vai ser submetido a testes. E vai ser avaliado conforme a tua reação aos episódios do dia a dia. Um caixa de supermercado que não tem um mínimo de autocontrole para superar uma dificuldade com um cliente chato, por exemplo, ele não fica mais do que uma semana na função, ele vai ser defenestrado e vão colocar outro em seu lugar. Uma empregada doméstica, um servente de pedreiro, que não tem nenhuma experiência ou tem má vontade em executar tarefas, ele também não vai durar no emprego. Agora, tanto um caso quanto o outro, quanto um caixa, não importa qual a função, à medida em que vai se submetendo e superando as provas do seu trabalho no dia a dia, ele passa a ser observado pelos superiores, que vão, eventualmente, colocá-lo num outro cargo um pouco melhor. Mas ele vai ter que aprender praticando e passando por provas. Isso vai sucessivamente. Até um doutorado, pós-doutorado, o que quer que seja que a gente se propõe a fazer. Ora, se as atividades estritamente profissionais, materiais, acadêmicas, exigem isso de nós, e vamos ter como recompensa, no máximo, algum ganho salarial maior, nem sempre compatível com o esforço que fazemos, quanto mais o da vida, cuja recompensa é infinitamente maior, que é de nos elevarmos a uma escala onde não mais estaremos sujeitos a todas essas provas materiais difíceis, aos sofrimentos, às dificuldades, às carências, à violência, ao contato com pessoas difíceis. E para isso a vida nos vai colocando provas. Pode ser desde o nosso nascimento, o ambiente familiar onde viemos. Lembra-se lá do começo, no primeiro capítulo, que fala que nós temos memória genética, memória celular e memória espiritual? Esse nascimento nesse grupo familiar é parte desse processo de aprimoramento. Alguns nascem num ambiente familiar extremamente deteriorado, difícil, mas é uma prova necessária, porque aquele espírito já está apto a superá-las. Se ele o faz, ele vai gradativamente encontrando outras provas nos desafios do aprendizado, da profissão, do plano material, dos relacionamentos. Encontra-se pessoas difíceis, relacionamentos difíceis, filhos difíceis, amores difíceis. Tudo é aprendizado, nada é casual. E dependendo de como reagimos a esse aprendizado, passamos adiante ou continuamos a repetir indefinidamente as mesmas experiências. Os planos inferiores da existência mantêm as pessoas presas à roda de renascimento, vida após vida, aprendendo a concluir questões inacabadas. Nessas experiências, a pessoa geralmente é como um fantoche,
movendo-se ao sabor da vontade mais forte dos outros. Os pensamentos e as emoções das personalidades mais fortes determinam seus sentimentos e sua maneira de agir. Sem ter equilíbrio interior entre as energias yin, feminina, e yang, masculina, e sem ter a autoconfiança que vem por meio do amor por si mesma, essa pessoa acaba se curvando diante da vontade mais forte, pois falta-lhe coragem, ou por falta de coragem, ou para ser aceita. Medo ou falta de confiança são os principais impulsos que prendem os seres humanos à roda do renascimento. Quando lhes falta alguma coisa interiormente, eles procuram preencher o vazio com comportamentos evidentes no mundo exterior. E aí quebramos a cara, porque quando tentamos nos preencher essa carência que todos trazemos dentro de nós, nos outros, seja através de um reconhecimento, de um relacionamento, fatalmente nós iremos nos frustrar e causarmos sofrimentos ao outro e a nós mesmos. Só quando a gente consegue se preencher gradativamente é que conseguimos conquistar relacionamentos mais sadios, mais produtivos, que nos trazem alegria, felicidade, satisfação, reconhecimento naturais. Nunca enquanto estamos buscando no outro aquilo que nos falta, ou nas circunstâncias da vida. Na mestria, a meta é permanecer centrado em todos os momentos, sem adotar posições extremas de comportamento. O caminho do meio de Buda, né? O equilíbrio entre as emoções. É assim que os iniciados podem experimentar o máximo de poder e superar todas as desvantagens, a menos que seja outra a escolha do destino. A vontade é necessária para que haja centramento, calma e paz constante. É assim que a vontade é usada na conquista da mestria em relação à lei da causa e efeito. Um mestre sabe que outras abordagens não funcionam. As posições extremas de comportamento só prendem a pessoa com mais firmeza aos planos inferiores de existência. Aqueles que querem controlar o outro para desenvolver essa sede de poder interior, fatalmente não evolui e vai encontrar, em algum momento, alguém que vai exercer sobre ele a mesma ação que ele exerce sobre os outros. É inevitável. Assumir posições extremas cria situações que, por intermédio da roda de causa e efeito, continuam a trazer as mesmas experiências para a alma. Isso continua a acontecer até que a lição seja dominada, libertando a pessoa para uma existência superior. Na lei da vibração, foi revelado que as vibrações mais altas consomem e transformam as vibrações mais baixas. As vibrações inferiores não podem modificar as superiores, pois a energia mais alta é sempre mais intensa. Como todas as ações têm consequências, a lei de causa e efeito ensina que para se libertar de acontecimentos negativos e destrutivos, a pessoa deve iniciar a jornada para dentro de si mesma, monitorando todos os pensamentos e sentimentos experimentados. Não esqueçam que a força de vontade cria o impulso na lei de causa e efeito. A vontade, quando centrada e em alinhamento com o coração e a mente, tem o poder de realizar milagres e, nesses momentos, de controlar a rotação do elétron, da energia que transforma a matéria.
Para isso, a pessoa deve ter o julgamento claro, livre e compreender que é a luz que dirige as correntes da criação. Outro conceito importante da lei de causa e efeito é o karma, já mencionado. Há uma descrição popular desse fenômeno. O que o homem semeia, isso colherá, que Jesus usou, inclusive, nas suas pregações. Todas as experiências têm suas raízes em vidas passadas e também nesse momento coletivo do tempo. Isso é verdade, porque nós fazemos também parte de comunidades que têm karmas coletivos. Nós não estamos casualmente em São Paulo em 2024, assim como não estão casualmente em Porto Alegre todos aqueles que se veem afetados hoje por aquelas situações. E assim em qualquer parte do mundo, ninguém está lá casualmente. Isso faz parte do karma coletivo. Agora, se um teve sua casa arrasada e perdeu tudo, e outro que estava na rua ao lado, às vezes na mesma rua e não perdeu nada, isso é karma individual. Há duas razões para que acontecimentos desagradáveis passem a fazer parte da vida de alguém. Gravem isso, é importantíssimo. Questões inconclusas que precisam ser resolvidas antes que a alma passe a planos superiores de existência. Necessidade de aprender lições que levam a alma a um estado superior de existência e iluminação. Aí lembramos um capítulo do Livro dos Espíritos, causas atuais e causas anteriores das aflições. Todos nós estudamos isso já, né? Não há outras razões para as dívidas kármicas envolvidas na lei de causa e efeito. Tudo é projetado para que os seres humanos evoluam a estados mais altos de consciência. Na Convergência Harmônica, em 1987, todos os filhos da luz foram libertados das dívidas kármicas, mas poucos sabem disso. Naquela época, foi concedida uma dispensa para que todos pudessem começar os testes de iniciação livres para seguir a senda da mestria. Isso não quer dizer que não existe mais karma, bom e ruim, pois todos ainda são responsáveis pelas ações diárias que dirigem a vida. Quer dizer, apenas que os acontecimentos da vida de cada um não estão mais ligados à roda do passado, relacionando-se agora aos planos superiores de existência, que libertam a alma para estados mais altos de iluminação e poder. Nada escapa à lei. Tudo está em divina ordem. Não há acaso ou coincidência. Dizer que a coincidência existe é dizer que certos acontecimentos existem fora da ordem e da mente universal. Isso é impossível. Tudo é mente universal e tudo está em ordem. Tudo é lei. Assim, para o iniciado na jornada, isso significa que é preciso dominar a mente e as emoções. É preciso atingir o amor por si mesmo, permitindo que a luz flua continuamente da fonte pela consciência e volte para a fonte. Tudo deve ser contínuo e experimentado de maneira circular. Com isso, a pessoa pode começar a usar os planos mais altos de existência em vez dos mais baixos e criar a utopia desejada interiormente. É assim que ela vai experimentar a liberdade e se livrar das limitações. Espero que isso baste para experimentar a lei de causa e efeito. Vão em paz, harmonia e equilíbrio. Eu sou El Moria.
Eu não vou ler o resumo, porque senão a gente já vai avançar para a segunda metade da aula, tá? E acho que também não é redundante a gente ficar aplicando isso. Antes da gente passar para o próximo link, alguém quer fazer algum comentário, gente? Tem alguma observação? Ou todas as mentes estão congeladas? Fala, Marina. Zé, eu gostaria que você explicasse esse aqui, aquela história do convergência harmônica. Alguma coisa aí não ficou muito claro para mim nesse parágrafo, por Eu favor. pulo um pouco, como vocês já sabem, eu já enunciei diversas vezes, tudo o que se relaciona a datas. Isso é um conceito que algumas linhas espiritualistas adotam, de que há um movimento por parte dos mestres ascensionados, das forças auxiliares de Jesus, que estão promovendo uma série de processos que a gente ainda não tem a capacidade de conhecer com muita profundidade. Tem se falado muito e tem centenas de canalizações disponíveis no YouTube sobre o alinhamento do nosso planeta, do nosso sistema solar ao Sol central da galáxia, que está transformando a luz fotônica na qual o nosso sistema esteve funcionando até agora, até recentemente, para uma luz cristalina que passa a transformar, inclusive em nível molecular, tudo que existe no espaço físico, não apenas no nosso planeta e em todos os seres que o habitam, em todos os reinos da natureza, mas em todo o sistema solar. É uma mudança de radiação. Nós já temos comprovações científicas disso através da ressonância Schumann, que eu já citei diversas vezes, que é medida já desde o começo do século passado e que vem se acelerando exponencialmente, que mede a frequência vibratória do planeta, quantos ciclos por segundo emite de vibração o conjunto do planeta Terra. Nós temos percebido inúmeras transformações que vêm ocorrendo nos genes do mundo vegetal, na natureza, do mundo animal e do nosso mundo hominal. Tem vários canalizadores chamando atenção para mudanças que a gente sente nos nossos organismos físicos e que provocam mudanças, etc, etc, etc. Só que isso são conceitos que são muito interessantes, mas que não nos ajudam em nada se a gente não fizer o mínimo, que é o que ele está dizendo aqui. É usar o nosso livre-arbítrio limitado, mas que é o suficiente para exercermos a nossa vontade de controlarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, através da oração e da vigilância constante, nos esforçando ativamente para nos perdoarmos e para perdoarmos o nosso próximo incondicionalmente e para praticarmos a lei do amor. Os conceitos filosóficos, científicos, as medições, a aproximação de planetas, são muito interessantes, mas a gente se perde nisso tudo e não se concentra no que eu tenho que fazer hoje. Eu, Zé, aqui, dentro do meu espaço, conversando através de um veículo de quarta dimensão com vocês, mas ainda limitado ao plano tridimensional. Como eu devo exercer o poder de controle sobre o meu pensamento, as minhas emoções, o que eu estou aqui, enquanto falando, lendo, discutindo com vocês, e cada um de vocês está emitindo
de pensamentos em relação a pessoas. Quando ouvimos, mas isso se refere, por exemplo, a tal pessoa da minha família, ou a tal situação que eu estou vivendo na minha vida, ou a condição profissional que eu estou passando, ou alguma decepção amorosa que eu tive, ou as frustrações do meu passado. Nós estamos continuamente sendo impactados por um mar de energia externa e nos confundindo no nosso mar interior de energias. Isso exige esforço, disciplina, vontade. E é nisso que a gente tem que se concentrar, gente, todos nós. Nós não estamos fazendo esse estudo aqui para preencher gratuitamente o nosso tempo ou para ganharmos uma carteirinha no final do ano. Coisa que nem isso eu faço questão de não fazer nesse nosso grupo, e vocês sabem desde sempre. Ora, cada um absorve daqui aquilo que lhe é peculiar no momento presente na vida. Mas não adianta nos enfronharmos, por exemplo, em baixar o Caibalion, que eu citei aqui como exemplo, e ler mais um livro com outros conceitos filosóficos espiritualistas e entendermos os conceitos do budismo, das ciências esotéricas, dos mestres ascensionados, da fraternidade branca, da maçonaria, dos Rosa-Cruzes, se a gente não faz o essencial com a nossa vidinha aqui, se a gente não pratica isso, que é amar o próximo, que é amar a si mesmo, que é vigiar os nossos pensamentos, controlarmos as nossas emoções. Eu estou aqui tomando uma água, passa alguém aqui, esbarra em mim, derrama tudo em cima de mim. O que derramou? Responda. Foi a água. Mas por que derramou a água? Porque alguém esbarrou em você. Não. O que derramou foi a minha reação interior. Eu posso... desculpa aí. Não foi nada. Tudo bem. Filho de uma... Sujou minha camisa novinha. Olha aquilo interiormente ou expressando. Não importa. A reação energética a situações como essa determinam a nossa emissão de energia. Quantas vezes por dia a gente não passa por situações como essas? Quando a gente espera por algo que não acontece, ou a gente pede a alguém que faça algo e a pessoa não faz do jeito que a gente pediu, ou que a gente espera uma promoção que nunca chega e alguém vai e corta caminho e passa na nossa frente, ou por alguém a quem a gente dedicou tanto carinho, tanto amor, de repente nos abandona, ou demonstra profunda ingratidão por nós, pelas frustrações do dia a dia. Os outros são apenas os oponentes que a vida coloca no nosso caminho para nos testar, para sabermos se vamos ser aprovados ou não naquela prova. Se a gente repete sempre o mesmo tipo de reação, nós vamos continuar passando por aquilo mais uma, mais 10, mais 50 encarnações. E não vamos sair do lugar. É nisso que a gente tem que se concentrar. Eu estou falando principalmente para esse par de orelhas aqui, que é o que está mais pertinho da minha boca. Mas estou compartilhando isso com vocês. É duro esse aprendizado, é doloroso, porque a gente tem que aprender a dominar o nosso ego, e o nosso ego é o cara, ele acha que sempre está certo, e está sempre comparando, medindo e criticando os outros. Mas não é ele que tem que tomar conta da mente. Nem os pensamentos irrequietos que a gente emite aos milhões por segundo, tão pouco. E menos ainda os nossos sentimentos de perda, de vazio,
de dor, de raiva, de ódio, de rancor. E tampouco as nossas memórias que nos arrastam para o passado. Aconteceu comigo noite passada, estava ótimo, bem, saí do Ceará, fiz palestra, voltei para casa, estava feliz e satisfeito, fui dormir, deitei, estou quentinho na minha cama, fui dormir mais cedo do que de hábito, que eu assisti o jogo do vôlei feminino, acabou, tá, deitei. Antes de dormir um pouquinho, deu vontade de fazer xixi, eu falei, bom, de fazer agora para não acordar depois que o corpo já está quentinho. Vim até o banheiro, voltei para a cama, a gata reclamou, como sempre faz quando eu saio da cama. Quem disse que eu conseguia dormir de novo? Começou a vir um turbilhão de pensamentos e de memórias. E blá, blá, blá. Perdi o sono. Falei, caramba, vou tentar meditar um pouquinho. Não consegui. Falei, não, eu não vou ficar fritando na cama e sofrendo aqui até de madrugada. Levantei, me agasalhei, vim aqui, abri a janela do escritório, fiquei olhando à noite por alguns minutos, fiz uma oração, agradeci, respirei profundamente algumas vezes, procurei observar, sem julgar, sem condenar, o que estava rolando na minha cabeça. Memórias. Por que as memórias estão aflorando? Que tipo de sentimentos elas estão despertando aqui dentro? Por que os meus pensamentos estão tomando conta? Por que o ego está comparando coisas com outras? Não são eles que mandam aqui, não. Sou eu. Vocês calem a boca e fiquem quietos. Eles calam? Não. Aí eu paro e observo. Respirando e observando. Só observando. O que está vindo na minha mente? Quais são as memórias? Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos? Que pensamentos estão aflorando? Só observando, sem julgar nada, sem comparar nada. 5 minutos. Menos de 10, com certeza. Voltei para a cama, dormi que nem um bebê até de manhã. Funciona! Quem assistiu o vídeo que eu postei hoje de manhã, vai ver que eu falei exatamente sobre isso. Gente, vamos encerrar aqui que já está no fim. Estou indo para o próximo link. Voltou a Fátima, a Sandra. Só está faltando a Fátima agora, né? Tadadá. Bom, daqui a pouco ela chega. Percebem, gente? Quando a gente se propõe a exercitar isso, a gente obtém resultado. Eu não vou nem me preocupar muito em dar início ao outro livro agora, porque eu acho que esse tema merece que a gente reflita um pouco mais sobre ele. Tá? Ó, Pedro. Fala, Pedro. Então, José, eu tava ouvindo até em relação à leitura e até o que você falou, né? Um pouco do que eu entendo, né? Atualmente, assim, nós estamos cercados e assim, no momento de um turbilhão de informações, né?
seja pela televisão, principalmente pela internet, redes sociais, a gente está cercado pelo um turbilhão de informações. E pelo um pouco do que eu entendi, que é assim, muitas vezes a gente está na procura, né, de ter esse entendimento, né, de saber o que está acontecendo com o planeta, com o mundo. Só que o principal a gente não está fazendo, que é procurar procurar o nosso próprio caminho, né, interior, o nosso próprio caminho interior, para saber, como se diz, a nossa posição depois que ocorrer essas mudanças da transição, que serão inevitáveis, né? Então, quer dizer, a gente tem que procurar procurar nós mesmos, né? O nosso caminho interior, para a gente saber onde a gente vai estar quando ocorrerem essas mudanças mesmo que ocorrerão no mundo, né? Que serão inevitáveis. Então, quer dizer, muitas vezes, com esse turbilhão de informações, as pessoas estão muito preocupadas para saber como é que vai ser, como é que vai ficar, e esquece de fazer sua própria mudança. E aí não vira, não sai do lugar. Eu peço desculpas a vocês, embora vocês me conheçam há tempo suficiente para saber que eu dou umas cutucadas de vez em quando, mas não estou cutucando vocês, eu estou cutucando a mim mesmo. A gente pode ter aqui o roteiro para se tornar um milionário, escrito por 5 dos maiores milionários do planeta hoje. Vamos ter que fazer o que eles fizeram, não adianta só ler a respeito. Vai ter que vivenciar na prática, vai ter que tomar os tombos que eles tomaram, os prejuízos que eles passaram, os dissabores, o quanto eles abriram mão de suas vidas pessoais, de seus afetos, de seus prazeres, para atingir aquela condição. Ora, a gente quer obter os resultados só lendo a respeito? Então, basta a gente ler a biografia de Jesus e vamos nos tornar um espírito elevado como ele. Não é assim que funciona. Nós temos que praticar, passarmos pelas provas. Só que qualquer provinha que vem, a gente não faz outra coisa a não ser reclamar. Começa a doer aqui, a gente vai procurar um médico e delegar a responsabilidade para ele, para o laboratório, para o farmacêutico, de tomar a medicação que eles receitaram no tempo que eles receitaram, sem procurarmos identificar a causa daquilo que provocou aquela dor. Não vai resolver, nós vamos só amenizar os sintomas. Eu estava hoje à tarde com um conhecido, que já tem mais ou menos a minha idade também, está se queixando de dor no ciático, tal, que sofreu para burro esses dias. Porra, ele passa quase que o dia inteiro sentado, não faz nenhum tipo de exercício, se alimenta mal para burro, toma um bocado de cachaça todo dia, ele adora tomar uma cachaçinha, toma cervejinha, estava lá preparando uma panceta que ele trouxe lá de Minas. Não faz nenhum exercício, está com sobrepeso. Ora, não adianta, ele vai tomar um analgésico fortíssimo, opioide, está tomando, chama um tal de revanche, que é tramadol, é bomba, é opioide mesmo, pesado. Vai aliviar o efeito, aliás, o sintoma, o efeito, mas a causa permanece. Aí você chega no médico, faz um monte de exame, nossa, teu diabetes está disparado. Você vai ter que controlar a tua dieta. Aí você chega em casa, abre uma barra de chocolate, gostosamente come ela todo dia. Não pode ver um bolo, um docinho, uma torta que você... Ora, vai complicar o resto do teu estado físico, não vai? Ou então você recebe uma orientação para você ascender a um cargo superior àquele que você ocupa no teu trabalho, mas você vai ter que executar uma série de tarefas, ou vai ter que aprender, por exemplo, um outro idioma. Você vai querer aprender inglês, por exemplo, num curso online pelo computador? Olha, pode até funcionar. Você vai ser talvez um dos 3 ou 4% de pessoas que conseguem realmente adquirir fluência verbal
num outro idioma, fazendo cursos online. 97 não conseguem. Mas por quê? Porque o curso é ruim? Não, porque nós não nos aplicamos da mesma forma que o fazemos quando estamos presencialmente aprendendo. É diferente. Quase todas as grandes corporações que têm funcionários que eles estão investindo neles, pagam um curso de imersão no exterior ou em escolas em que o indivíduo fica isolado do resto do mundo e lá dentro só se fala o idioma que ele está aprendendo. Full immersion, imersão profunda. É a maneira natural de se aprender um outro idioma. Agora, se você não faz o esforço necessário para aprender o idioma, você não vai conseguir a tua promoção. O que é que te motiva? Por que é que nós estudamos a doutrina espírita há tantos anos? Por que é que nós lemos tantos livros? Qual é o objetivo de todo esse aprendizado que a gente obteve e continua obtendo? Aqueles que, como eu, Marina e outros aqui, adoram ler, tem trocentos livros. Aliás, todo espírito tem mais livro espírita em casa do que vai ler até o final da vida. Embora a gente já tenha lido todos os que tem na mão, né, Marina? Mas não adianta nada se a gente não colocou em prática nem a introdução de um deles, que é a essência de tudo. Está resumida numa frase. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ora e vigia. Presta atenção no que você está semeando. Você vai ter que colher. E a gente espera o quê? Que o fato de termos lido centenas de livros vão nos livrar das provas? Não! Pelo contrário, estamos mais qualificados, portanto, sujeitos a provas mais difíceis. Muito será cobrado daquele a quem muito foi dado. Nós somos privilegiados. Uma pessoa que nunca teve nada das informações que nós recebemos ao longo de toda a nossa vida, com muito menos esforço, pode nos ultrapassar na evolução espiritual. Mas nós não, a gente perdeu o beneplácito da ignorância. Nós já sabemos. E estamos aprendendo cada dia mais. Mas o que adianta a gente adquirir tanto conhecimento e deixar empoeirando nas estantes sem colocar nada em prática? A pessoa vai aprender a dirigir, que é um desafio para muita gente. No começo é muito difícil. Quando finalmente consegue se habilitar, não quer dirigir, não compra carro, vai usar Uber, vai andar de ônibus ou transporte coletivo. Ou porque não pode ou porque não quer. Ora, para que então se habilitou? De que serviu aquele conhecimento se não vai praticá-lo? Ah, algum dia pode ser útil. Tá bom, quem sabe em alguma vida futura, num planeta primitivo, os conhecimentos que estamos adquirindo agora venham nos trazer alguma forma de evolução em menos de 30, 40 mil anos. Quem sabe consigamos com 10 mil, 5 mil anos. Ao invés de 1000 encarnações, talvez a gente precise só de 500, porque já temos essa bagagem. Mas para que se a gente pode exercitar isso agora? Hoje? E não precisarmos retroagir, recomeçar do zero. É isso que está em jogo para todos nós. Aproveitarmos essa experiência hoje. Esse estado físico em que nos encontramos, não importa a idade, 30, 70, 80 anos, não faz diferença. Não precisa de mais 30, 50 anos. Não. Pode precisar de alguns meses para um, de alguns anos para outro. Mas o tempo que nos resta aqui é mais
do que suficiente para que a gente possa justificar e cumprir a missão que viemos exercer aqui nessa encarnação. Ou podemos desperdiçá-la. A gente já perdeu um longo período das nossas vidas, principalmente aqueles que, como eu, já estão aí no terço final da existência, né? Já estão muito mais perto da linha de chegada do que do ponto de partida. A gente já deixou passar muitas oportunidades. Então, daqui para frente, não dá para deixar passar mais nenhuma. Não dá para dispensar mais um dia. E a gente dispensa um dia, uma semana, um mês. Não, mas no próximo dia 1º eu começo. Que nem regime de final de ano, né? Propostas de final de ano. A gente sempre procrastina, sempre posterga, sempre vai adiante. E aí? O que nós vamos fazer com o tempo que temos aqui? Com o tempo que está sendo graciosamente oferecido pela vida a cada um de nós. E que, com todo o conhecimento que estamos adquirindo, se colocamos em prática aqui só essa lei de causa e efeito, sobre a qual falamos hoje durante 1 hora, só isso muda a nossa vida radicalmente, se a gente colocar em prática. Agora, não por 5 minutos, nem por um dia. Vou dar um exemplo concreto e pessoal. Eu me propus a deixar o vício do tabaco, a deixar de fumar. Estou desde o início do ano trabalhando nesse propósito. Reduzir. Não adianta reduzir, tem que parar. Hoje eu estou fumando 2 cigarros por dia. Acendo, dou 3 tragos, apago. Dali 1 hora vou lá, dou mais 3 tragos, apago. Parei de fumar cigarro industrializado, estou fumando só tabaco enrolado. Não maconha, não. Maconha eu já parei há mais tempo. Mas não adianta, eu estou procrastinando. Eu estou me enganando. Eu não estou enganando ninguém. Não estou fazendo por ninguém. Eu tenho que fazer por mim. Aí a terapeuta chega para mim e fala, não, mas é um momento de vida difícil para você e tal. Você querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que se dar um tempo, você tem que... Meu cardiologista falou a mesma coisa, o Piero Bom. Pô, pega leve com você, cara. Você está se cobrando muito. Amigos, pô, vai devagar, você já conseguiu bastante e tal. Não basta. O problema não é o que os outros me falam, o problema é comigo. E só depende de mim e de ninguém mais. Eu estou citando um vício, um comportamento, um hábito. Faz uma listinha, cada um. Eu já fiz a listinha dos meus. Mas se a gente ataca um, que a gente pode e não depende de nada, nenhum acontecimento externo, nenhuma mudança de governo, nenhuma mudança no cenário econômico, nenhuma variação do dólar. Só depende de mim. A quem eu vou responsabilizar? A ninguém. A não ser a mim mesmo. E você? E você? E você? Essa pergunta a gente tem que fazer para nós mesmos, a toda hora. A Melissa, quando
avisou que ela não ia poder vir, que ela tinha esse compromisso hoje, ela mandou um texto que tem tudo a ver com isso. Ah, coloca esse texto no grupo. Eu falei, não, você não precisa de intermediário para isso, coloca você. Ora, se ela gostou ou não, problema dela. Mas cabe a ela tomar a iniciativa. Eu sei que ela está buscando também, assim como eu, assim como cada um de nós, recursos para nos curarmos de nós mesmos. Que, em última análise, é isso que nós estamos fazendo, gente. Terapia. A vida é uma terapia eterna, ininterrupta, em todo o nosso tempo de vigília e, possivelmente, no nosso tempo de sono também, porque a gente continua do lado de lá. Mas temos que fazer a nossa parte naquilo que está única e exclusivamente em nosso poder, que é essa estreita faixa de livre-arbítrio que nós temos. Nós não podemos mudar o outro, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar, e devemos, a nós mesmos. Esse é o único sentido real do estudo, é adquirirmos meios, ferramentas intelectuais para que consigamos, passo a passo, conquistar um degrauzinho aqui, um degrauzinho ali, outro degrauzinho acolá, caímos de novo, voltamos e vamos em frente. Nada é desperdício, nenhuma conquista adquirida é perdida, porque lição aprendida não é repetida. Então é só perceber as lições que continuam acontecendo diante de nós nas nossas vidas, para perceber o que a gente tem que colocar como foco. Alguma dúvida? Ninguém falar nada? Nem para me mandar tomar banho? Nem para me dizer que eu sou um chato de galocha? Só reflexão, Zé. Mas, poxa, gente, a gente tem que ter expressão também. Só reflexão não permite que a energia circule, a gente tem que expressar. Mas a gente tem que pensar a respeito, Zé. A gente tem que... Nem sempre, porque pensar demais não leva a nada. De tanto pensar, um burro morreu. Você conhece esse dito, Fê? Sim, eu conheço. Né? É. Tinha um burro que de tanto pensar, acabou morrendo. Fala, Márcia. Eu acho que nós temos que manter... Perdão, não estou chamando ninguém de burro, não, hein? Desculpe. Fala, Márcia. Eu acho que nós temos que manter a chama da vontade acesa, e é essa que é a questão. Porque a gente tem realmente que alimentar a nossa vontade para saber o que a gente quer e correr atrás. Não tem outro jeito. E manter essa vontade acesa, essa vontade firme, exige mesmo, né, aquela rotina de aprendizado, pensamento em foco, realmente não tem outro jeito, né? É algo que precisa... Não é religião nenhuma que vai nos dar isso. Não, é uma coisa individual, é o querer de cada um. Quem quer, faz, né? Tem que querer mesmo. Mas, de qualquer forma, é isso que nós estamos buscando quando nós estamos perseverando nessa vontade de aprendizado. É um caminho, mas o empenho, acho que nosso tem que ser mais forte mesmo, para a gente manter essa chama. Eu acho que realmente não é fácil manter essa chama acesa da vontade, tem que alimentar bastante essa chama. É isso. E para isso é o que nós chamamos de fé. Fala, Pedro. Eu penso assim também, nós temos que deixar de terceirizar os acontecimentos à nossa volta, entendeu? Muitas vezes, assim, a gente deixa de fazer a nossa parte
achando que o outro tem que fazer a dele também em paralelo. Esse que é o grande erro. Mais uma vez citando uma frase do Lenin. Eu vou falar um exemplo do acontecimento, que é uma coisa que aconteceu comigo hoje, né? Eu peguei o ônibus e aí tava um pouco cheio, aí eu passei, assim, tava meio distraído e tinha um rapaz sentado, só que ele era um pouco acima do peso, mas eu não tinha percebido. E ele tava um pouco, mais ou menos, quase um palmo fora do banco, né? Eu acho que, de maneira involuntária, eu acho que eu encostei nele. Aí, do nada, esse cara, assim, eu nem percebi, eu só vi, mas, assim, eu não tive nenhuma reação negativa, pelo menos, né? Ele foi e me empurrou, assim, eu acredito que não foi nem na maldade, mas foi uma reação negativa e involuntária por parte dele. Ele me empurrou, ó, afasta, mantém distância, mas, assim, ele foi deselegante, mas eu vi que não foi maldade, né? Mas na hora eu só pensei, né? Ó, me desculpa, mas assim... Vai saber se ele não tem toque. Sim. Vai saber se ele não tinha uma espinha exatamente naquela parte da coxa, da bunda que estava exposta. No braço, não, era o braço, era o ombro mesmo. Ou o braço. Mas... Se tomou uma injeção. Mas assim, minha reação, pelo menos nesse momento, foi positiva, né? Eu não... Você conseguiu controlar. Olha aí, ganhou um pontinho. Eu vi que a reação dele foi brusca, sem sentido. Entretanto, a minha reação foi positiva, porque eu não cheguei a pensar, pô, ignorante, isso aqui. Eu falei desculpa, mas sem um pensamento negativo, né? Eu fui educado na hora, falei, me desculpa. Mas assim... Ganhou uma estrelinha. A primeira coisa que veio na minha mente, eu falei assim, ele teve uma reação involuntária. Eu acho que ele nem sabe o que ele fez, né? Porque ele também estava fora do banco, né? Ele estava quase um palmo fora do banco, né? Eu reconheço o meu erro, né? Que eu poderia ter prestado atenção, mas mesmo assim ele estava sentado. É involuntário. Mas minha reação não foi negativa, né? Na hora eu só pensei assim, eu acho que ele agiu de maneira involuntária, mas assim, faz parte, né? Pedir desculpa e para mim segue a vida, né? Seria muito fácil eu querer terceirizar, pô, mas essa pessoa está sentada... Podia ter originado um bate-boca, uma situação muito pior. Se você como que ele ia imaginar que alguém não poderia esbarrar nele sendo que ele não está sentado corretamente? Não, eu não pensei nisso, né? Eu falei assim, só pedir desculpa, eu falei, ó, a reação foi brusca, mas assim, eu poderia também ter prestado atenção, né? Então, segue a vida, tranquilo. Diga, Sandra. Eu estava refletindo sobre a sua fala, principalmente de colocar em prática o que a gente quer, e me veio na mente assim que para a gente conseguir realizar essa prática, ser mais efetiva ou efetivo, né? Nós precisamos colocar uma meta de cada vez, porque se nós colocarmos várias coisas para, eu vou dar conta disso, daquilo, e a gente vai somar essa situação toda e não vai conseguir dar conta, vai ficar frustrado, e aí vai desanimar. Então, sobre essa fala de hoje, assim, principalmente quando você comentou sobre o cigarro, sobre essa situação, me vem na mente assim que para a gente conseguir, que não é fácil, a gente tem que colocar metas, né? Metas para nós e realizar uma de cada vez, porque a gente vai ficar animado porque teve um foco, teve uma direção, e aí isso vai animar até para uma próxima meta, colocar como objetivo e dar conta também. E metas realistas. Exatamente, metas realistas, possíveis. Não adianta colocar uma meta além da nossa capacidade, porque aí a gente vai se frustrar mesmo. Exatamente, por isso que a gente tem que focar numa meta que é possível, e porque aí vai animar, né, e uma de cada vez, porque se a gente colocar várias situações juntas, a gente não vai dar conta, vai ficar frustrado e não vai querer nada. Voltando ao meu exemplo, eu hoje estou muito mais próximo do meu objetivo, que é deixar definitivamente o cigarro, porque eu já estou conseguindo fumar 2 cigarros por dia, em média, do que quando eu fumava um maço por dia. Então, hoje, eu tenho um controle mais efetivo, mas eu tenho que cumprir a meta que eu me propus, que é 0. É deixar definitivamente e não voltar.
Sim, mas Esse é o ponto crítico. você já está evoluindo, isso vai animando, né? Porque cada dia Uhum. você está dando um passo a mais e diminuindo mais, então você vai conseguir alcançar essa meta. É isso aí. E a gente tem que se valorizar e se cumprimentar também pelas nossas pequenas vitórias. Estabelecer metas razoáveis, factíveis, possíveis, e cada uma que a gente atinge, vamos comemorar, vamos nos cumprimentar. Com Porque certeza, com isso nos certeza. incentiva. Todas as metas, todas as conquistas, pode parecer pequenas, mas tem que ser comemoradas, né? Porque já é um Só nós avanço. sabe quanto é difícil conseguirmos. Só nós podemos valorizar o esforço que fizemos para atingir essas pequenas metas. Alguém mais quer fazer algum comentário? Mário, tá tão quietinho hoje? Mário, seu cachorrinho? Eu não vou nem falar de cigarro, porque Não. o vício difícil. O mais difícil de se largar, segundo todos os especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, é a droga mais difícil de ser abandonada, mais do que o crack, do que a cocaína, do que o ópio, qualquer outra. Eu fumei muito já, né? Hoje eu fumo menos, mas eu cheguei a fumar 80 cigarros dia, né? É pesado. Eu trabalhava 16, 18 horas. Hoje eu fumo menos, mas eu já comecei a aumentar de novo. Estava fumando um maço, agora eu estou fumando um maço e meio. Mas é muito complicado. Teve uma época aí, ano passado, que eu encuquei com isso, comecei direto a pensar. Eu comecei a ficar meio biruta, sabe? Eu falei, não, vou largar de mão, peraí. Tem que E fazer. normalmente é preciso ajuda. É muito difícil a pessoa largar por si só. Mas sem sabe um o que é, auxílio Zé? externo. Eu até passei num cardio para ver se eu conseguia alguma outra. Aquela história da bengala, né? Você precisa de uma muleta. Aí, o que acontece hoje? Os caras, eles te mandam por uma tipo terapia, né? Que nem o AA, né? Sim, Mas posso ser sincero é a com única você? ajuda possível. Posso ser sincero com você? Isso nunca funcionou para mim. Nem na época que a gente trabalhava, nas épocas. Trabalhava não, porque eu continuo trabalhando, né? Que tem aquele pessoal que vem implantar coisas novas que você tem que fazer, aquela coisa arada toda. Nunca deu certo para mim. Tá? Então, Cada um é cada um, não existe receita então, universal. aí eu tenho que parar sozinho, tenho que dar um jeito. E sobre de hoje, tudo que nós comentamos, hoje a aula foi bem profunda, né? Eu acho que nossos amigos, nossos irmãos aí reconhecem isso, né? A gente aprende, eu li, que é o seguinte, né? A inteligência você adquire estudando, mas a sabedoria não. Só Sabedoria é praticando. o dia a dia, é a prática, né? É o que a gente vai levando. E tudo isso que você falou é bem complexo, bem profundo, né? Por isso eu acho que até o pessoal está, a maioria, todos quietos aí, porque nos faz pensar, né? Mas como você falou, não é só pensar, Eu tem que peço agir perdão a também, né? todos, não quero que ninguém faça xixi na cama essa Não, noite por você causa foi dessa duro. Eu aula. acho que eu vou ter pesadelo com você essa noite. E Brincadeirinha. não me queiram mal por causa disso, por favor. Eu Brincadeira, falo isso gente. por amor e não para ser agressivo, tá? Brincadeira, O brincadeira. cigarro, Mário, o exemplo do vício, né, do cigarro, é o menos importante. Tem coisas muito mais graves, vícios mentais e emocionais muito mais comprometedores do que o do cigarro. E a gente sabe, cada um tem o seu. E nós temos que trabalhar, como a Sandra falou, com metas viáveis, mas com empenho, com dedicação, com disciplina. E meditação ajuda muito, mas muito mesmo, porque nos ajuda a equilibrar a central de comando que é a nossa mente, onde tudo ocorre.
Vou colocar como Mas a meta gente... para o ano Oi. que vem. Cada um tem o seu timing, cada um tem o seu momento e as suas necessidades. O importante é sabermos que estamos aqui todos no mesmo barco, todos aprendendo e trocando energias uns com os outros e certamente nos beneficiando dessas energias que todos estão emanando agora e que todos aqueles que também nos assistem nesse momento, os nossos mentores, os amigos que estão aqui conosco e em cada mente junto a nós, estão nos abençoando, nos intuindo e incutindo em nós e acendendo essa chama que a Mércia colocou. Então vamos encerrar pedindo àquela que sempre nos dirigimos ao final das nossas reuniões, a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que nos ampare, nos ajude nessa jornada difícil, mas profundamente recompensadora de validarmos as nossas vidas presentes da melhor forma que pudermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Mais uma vez, me perdoem pela exacerbação, mas tem hora que isso vem e eu deixo fluir. Não vou responsabilizar ninguém, porque foi por meu intermédio, mas alguém aqui estava me cutucando também para falar dessa forma. Tá bom? Beijo no coração de todos. Boa boa noite a semana. todos, bom descanso. Boa noite, obrigada pela Boa aula. noite, gente. Boa noite. Tenham Boa uma noite. Obrigado pela ótima companhia a semana. E uma todos. ótima Tchau, semana. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um Boa ótimo noite, Zé. alerta para todos. Beijo, querida.